Sejam bem-vindos e bem-vindas a essa viagem até 2025, uma jornada empreendida por governos, organizações de empregadores, organizações. Todos e todas em direção ao mesmo destino: erradicar o trabalho infantil em todas as suas formas na América Latina e no Caribe. Hoje estamos nos aproximando do fim do Ano Internacional pela Eliminação do Trabalho Infantil, mas não no final dessa luta, que busca garantir os direitos de cada menino, menina e adolescente. Não se trata apenas de um ano, mas de um futuro sem trabalho infantil. Meu nome é Raisel Melville e falo com vocês do escritório da OIT para o Caribe e da Iniciativa Regional América Latina e Caribe Livre do Trabalho Infantil. É um prazer acompanhá-los neste evento. Atuar, inspirar e escalar são os 3 pilares que marcam o nosso percurso durante este ano. Você que nos acompanha nessa transmissão pode se juntar a nós com este objetivo, compartilhando este evento nas redes sociais com a hashtag Sin Trabajo Infantil. Antes de começar, lembramos a vocês que todos podem acompanhar essa reunião em espanhol, francês, inglês e português, selecionando o idioma de sua preferência na parte inferior de suas telas do Zoom. Pedimos que nossos painelistas selecionem o canal correspondente ao idioma em que vão falar em suas intervenções, além de falar pausadamente para facilitar o papel das intérpretes. Sem mais delongas, tenho o prazer de dar as boas-vindas a 2 pessoas que dão voz e rosto aos 8,2 milhões de crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil, Henrique e Noemi González, de Equador e Argentina, respectivamente, que nos contarão suas experiências com o trabalho infantil. Obrigada por nos acompanhar. Henry, que prazer te ver. Há alguns anos, a sua vida era muito diferente da que você tem hoje. Desde criança, você precisou trabalhar duramente. Poderia nos contar um pouco sobre a sua experiência? Bom dia a todos. Falo do Equador, eu me chamo Henry Pilco e era uma criança trabalhadora a partir dos 5 anos aproximadamente, onde eu tive que vender produtos, balinhas, vender frutas, limpar para-brisas de carros e várias atividades econômicas que, sim, eram perigosas, principalmente pelo fato de eu estar nas ruas, de ser uma criança e não poder desfrutar da infância, como toda criança deveria ter o direito. Mas como eu vim de uma família muito humilde, eu precisei amadurecer já com 5 anos e, assim, assumir o papel de pai, de irmão, de esposo, que não eram, de fato, o meu papel, mas tive que fazê-lo. E, dessa forma, precisei trabalhar e, aos 14 anos, comecei a trabalhar no setor de construção civil, que é um trabalho muito duro, inclusive para a minha idade, e, dessa forma, eu trabalhava durante o dia, tentava estudar de noite, e, neste percurso, eu conheci ótimas pessoas, pessoas que me ajudaram a seguir adiante, e também encontrei pessoas que me rechaçaram pelo fato de ser pobre, pois, infelizmente, tanto no Equador quanto no mundo inteiro, eu não sei o que está acontecendo com a humanidade, eu não sei por que, pelo fato de sermos pobres, somos discriminados, somos deixados de lado. A minha infância foi muito dura, mas
ainda assim, eu segui em frente e nunca me dei por vencido. Obviamente, houve momentos que eu me desviei um pouco do caminho, mas graças aos meus pais eu pude me endireitar e hoje em dia eu trabalho com as crianças que se encontram em situação de trabalho infantil, que estão na rua. E isso, para mim, é um orgulho, pois você não trabalha para essas crianças, você trabalha com essas crianças, com essas famílias. E quando você percebe que você trabalha com eles, você percebe que pode fazer muito. E é isso que eu poderia dizer. Não sei se vocês têm alguma pergunta a mais. Com certeza. Definitivamente, nós sabemos que você trabalhou como vendedor ambulante nas ruas, na construção. Vemos que o trabalho infantil tem diferentes formas, algumas que até parecem ser leves, mas elas sempre trazem perigos para as crianças e adolescentes. E quais foram esses riscos aos quais você esteve exposto? Bem, os riscos aos quais eu estive exposto foi principalmente o de cair no mundo do crime, das drogas. Eu estive frente a esse perigo constante de entrar em quadrilhas ou em situações de exploração infantil e principalmente estive exposto ao fato de não ter oportunidades de avançar, de evoluir, pois a rua ela te consome, ela não te dá tempo, inclusive para estudar. E vemos que isso acaba se transformando mais numa questão de trabalho e não numa questão educacional. Então, eu vejo que vários dos amigos que eu tinha, eu não tenho mais como continuar com eles, pois vários deles estão presos, outros já morreram. Então, eu vejo que realmente me livrei de muitas coisas. É óbvio que tomamos decisões quando crescemos, podemos tomá-las, mas quando você, desde criança, está nesse caminho, fica difícil sair dele. E, por sorte, graças a Deus, graças à minha família, eu estou onde estou hoje, trabalho numa ONG, ajudando crianças. Muito obrigada por essas informações, Henry. Eu percebi que quando você falava, você comentou que foi para a escola de noite. Como você conseguiu transformar a sua vida para ser o que é hoje? O que mais você fez? Bem, justamente quando eu comecei a estudar, eu tentei ser uma criança normal, mas quando eu fui para o ensino médio, aí sim, eu tinha que trabalhar de dia, estudar de noite. Eu trabalhava das 7 da manhã às 5 da tarde, depois tinha que ir para a escola e dessa forma eu tive como transformar a minha vida, mas principalmente por ter encontrado pessoas que estiveram ao meu lado. Quando eu tinha 11 anos, eu fui convidado por algumas pessoas a participar em uma instituição com o programa para as crianças que eram vítimas de trabalho infantil. E esse programa financiado por um banco, e eu pude, assim, começar a avançar. Eu tive promotores, tive educadores naquele momento, e eles me deram um diferencial, eles trouxeram novas formas de pensar, diferentes das quais eu estava acostumado. Então, acredito que o fato de estar naquele espaço, como o do PNT, eu tive outras oportunidades, diferentes oportunidades de vida, pois eu tive ali a oportunidade de conhecer diferentes caminhos e também o direito de escolha. Eles sempre estiveram comigo e, por isso, hoje eu trabalho com essas pessoas. 10, 11 anos depois, nós voltamos a nos encontrar e aí eu comecei a trabalhar com esses projetos, a me dedicar a
a luta contra o trabalho infantil. Hoje nós trabalhamos com 110, 120 crianças que estão nas ruas e essas crianças são o meu reflexo. Eu vejo em cada um deles algo de mim, eu me vejo neles e isso me dá a satisfação de seguir em frente e continuar fazendo esse trabalho, me dá uma satisfação de poder retribuir o tanto que me fizeram e tantas coisas boas que eu recebi, agora eu posso retribuir e seguirei fazendo assim até onde Deus me permitir, pois eu gosto muito de ajudar essas pessoas. Eu adoro este trabalho com as famílias, com as crianças, eu acho que é a coisa mais maravilhosa que aconteceu na minha vida e com a ajuda de Deus eu vou continuar e tenho certeza de que as pessoas que cruzaram o meu caminho foram essenciais para transformar a minha vida e torná-la tão positiva. Que coisa linda, excelente. Nós sabemos o quanto isso é importante durante essa vida, neste caminho, ter uma mão amiga. Henri, agora que estamos indo para a Conferência do Trabalho Infantil, essa conferência mundial, que mensagem você teria a nos trazer? Bem, a todas as pessoas que escutarão esse vídeo e esse trabalho para a Conferência Mundial, eu diria que nós não podemos deixar de trabalhar em prol dessas crianças, pois não são eles que precisam de nós, somos nós que precisamos deles. Nós precisamos escutar a essas crianças, a essas famílias, nós precisamos criar leis, fazer coisas interessantes para eles, pois nós vemos que ainda há muitas pessoas que só veem a realidade dos seus escritórios, mas não é assim que enxergamos a realidade. Ela se encontra na vivência, no convívio com as pessoas. A partir do momento em que convivemos, percebemos a diferença das coisas, pois não é somente algo que diz respeito à criação de leis, não, passa sobretudo pela escuta. É dessa forma que vamos conseguir erradicar o trabalho infantil. Um colega me disse um dia que a problemática existente nas famílias tem respostas, e essas respostas residem nas famílias, e isso passa pela escuta. Quando conseguimos escutá-los, nós começamos a entender a importância que tem as crianças no seio de nossas famílias. E essa é a minha mensagem para vocês. É um prazer ter participado e eu espero que essa mensagem possa chegar aos corações de todos. Muito obrigada. Obrigada a você, Henry. E com certeza nós precisamos transmitir essa mensagem. É extremamente importante escutar as crianças. E agora eu tenho o prazer de passar a palavra para Noemi Rosales, que, como Henry, viveu experiências complicadas em sua infância e sua adolescência, e hoje quer compartilhar conosco, não somente para que compreendamos melhor como essa realidade é vivenciada, mas também para que possamos nos comprometer nessa luta contra o trabalho infantil. Seja bem-vinda, Noemi. Olá, como vão vocês? Que prazer, Noemi. Sim, te escutamos claramente. E o que eu dizia é que nós sabemos que as experiências vivenciadas pelas crianças que trabalham não são sempre iguais. Então, eu gostaria de saber, segundo a sua experiência, quais são os riscos particulares que as meninas vivem quando estão expostas ao trabalho infantil. Eu acredito que as mulheres passam por mais riscos que os homens, pelo fato de estarem mais expostas a questões como abuso, ao assédio. Então, claro que os meninos também devem passar por essa situação, mas eu acredito que as mulheres, elas estão mais expostas a esse tipo de situação. As meninas estão mais expostas, não é verdade?
É verdade. E agora, no presente, que diferença você encontra entre uma mulher que foi trabalhadora infantil e uma que não foi vítima de trabalho infantil? Que diferença você vê entre essas duas pessoas? Eu acredito que a diferença reside no fato de que uma mulher que foi trabalhadora infantil e, ou seja, trabalhou precocemente e outra não, eu acredito que a forma de pensar é diferenciada, o seu posicionamento é diferenciado, ou seja, todas essas coisas que você vivencia quando você é trabalhador infantil, de tudo que você é privado de fazer, você não tinha outra opção a não ser trabalhar para poder conseguir comer. Você não tinha como fazer outras coisas. Em contrapartida, a pessoa que teve a possibilidade de não trabalhar precocemente, ela pôde aprender outras coisas, ela pôde aproveitar das oportunidades. Sim, muito obrigada, Noemi. Nós sabemos do impacto psicológico que isso traz do trabalho infantil e que vai mais além do que imaginamos. Então, eu gostaria de saber como você conseguiu transformar a sua vida e ser quem você é hoje. Bem, eu, antes de mais nada, gostaria de esclarecer que, apesar de estar contando a minha história, eu estou aqui, sobretudo, para representar crianças e adolescentes que são trabalhadores infantis ou que já foram. Então, a minha vida, por exemplo, no transcorrer da minha vida, do meu percurso, eu encontrei uma organização que se chama Crescer Juntos, e foi a partir daí que eu comecei a ver as coisas de uma forma diferenciada, pois, como eu falei anteriormente, quando eu era criança e saía para trabalhar, eu ficava muito exposta, eu ficava muitas horas fora de casa, então você fica exposto ao consumo de substâncias, à prostituição. Eu estou um pouco nervosa e peço desculpas, estou emocionada. Fique tranquila, Noemi, está tudo bem. E nós te agradecemos e temos muito apreço por você e pelo fato de poder compartilhar essa experiência. Então, que mensagem você gostaria de deixar para esse nosso caminho rumo à quinta conferência sobre o trabalho infantil? Primeiramente, eu gostaria de dizer que quando estamos frente a uma situação de trabalho infantil, ou encontramos uma criança neste estado, acho que a denúncia não é a melhor opção. Acho que o acompanhamento dessas crianças, de seus pais, muitas vezes essa criança não faz isso por conta de serem obrigados pelos pais, mas pelo fato de perceberem como os pais estão tristes, choram pelo fato de não poder alimentar seus filhos, ou veem os pais sem comer para dar de comer a seus filhos. Isso é horrível. Então, a mensagem é dizer a vocês que nós estamos com fome de oportunidades, oportunidades de crescer, de trabalhar, de estudar, de poder mudar a nossa realidade, de ter um lar digno, de poder sonhar em ser um profissional, de seguir com os nossos objetivos, com os nossos sonhos. E acredito que essas oportunidades deveriam acompanhar as crianças. Nós sabemos que, como pobres, não temos como planejar as nossas vidas, estamos no modo sobrevivência, no dia a dia, não temos como planejar. Semana que vem eu vou fazer isso ou aquilo, porque nós precisamos sobreviver a cada dia, nós sabemos que amanhã não temos o que comer, e é assim a nossa vida. Então, eu acredito que todos precisamos de oportunidades, as crianças, os adolescentes, os pais precisam de oportunidades, pois eles atravessam essas situações. Muito obrigada, Noemi.
Acredito que essa mensagem é muito importante, é o ponto crítico que deve ser abordado, ou seja, a pobreza como sendo um fator que está enraizado e que precisa ser solucionado para que tenhamos como eliminar o trabalho infantil. Obrigada por compartilhar a sua história e eu tenho o prazer de passar a palavra ao nosso diretor regional da OIT para América Latina e Caribe. É um prazer poder escutar os depoimentos de Noemi e de Henry. Essas histórias nos inspiram. Precisamos nos esforçar, precisamos nos coordenar para enfrentar esses momentos desafiadores. América Latina e Caribe são uma região onde há este trabalho crescente. Nós sabemos que essas ações precisam avançar. Nós sabemos que há também dificuldades, nós precisamos eliminar as brechas dos grupos mais vulneráveis, e isso, somado ao aumento da pobreza e da pobreza extrema, hoje nós percebemos que temos como modificar essa situação, pois temos ainda um número sem precedentes de vítimas do trabalho infantil. Nós temos números semelhantes aos que tínhamos em 2000, ou seja, um retrocesso das políticas de combate às desigualdades. Vemos, então, que essa baixa nas rendas e o aumento de casos fez com que as crianças entrassem prematuramente no mercado de trabalho. E nós percebemos que essa situação torna difícil a volta dessas crianças às escolas. E nós sabemos que, além disso, soma-se a questão da pandemia e a falta das escolas, e tudo isso compromete o futuro. Dessa forma, nós observamos que, ainda que as aulas tenham voltado, várias cadeiras estão vazias nas salas de aula. Portanto, nós vemos que há um número crescente de meninos e meninas que estão expostos ao trabalho infantil. É imprescindível, portanto, que adotemos medidas urgentes para identificar aonde estão essas crianças, resgatá-los dessa situação de trabalho infantil e integrá-los ao sistema educacional. E sabemos que há ferramentas importantes para esse tipo de ação. Portanto, precisamos tratar desta temática com prioridade máxima. E quanto mais demorarmos em agir, mais difícil será resgatar essas crianças e desarmar essa bomba relógio. Então, precisamos estabelecer ações somadas a políticas de distribuição de renda, de promoção do trabalho decente para as famílias e que estejam associadas a políticas de infraestrutura educacional. Neste Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, eu faço um apelo para que todos façamos o melhor possível para que não existam mais histórias como as de Noemi e Henry. Muito obrigada, Vinícius. De fato, a pandemia, a Covid-19 em nossa região mostrou verdadeiramente como a questão do digital afeta o sistema educacional e também evidencia a necessidade de melhorar a educação que temos a oferecer para as nossas crianças. Isso é muito importante para o progresso, para o desenvolvimento e para que as crianças possam alcançar o seu potencial. Então, transformar o nosso compromisso em ação é fundamental para seguirmos adiante. E com relação à meta 8.7, nós precisamos agora fazer uma viagem e conhecer o que temos implementado em termos de erradicação
e prevenção do trabalho infantil em âmbito internacional. Vamos começar este percurso a partir do México, da América Central e do Caribe. Vamos em frente. A União Nacional dos Trabalhadores do México percebe a consequência da Covid em termos de absenteísmo escolar. Dessa forma, nós manifestamos o nosso comprometimento, redobrando esforços para alcançar a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável para uma região sem trabalho infantil. No ano de 2021, nosso principal êxito foi o lançamento da estratégia para a prevenção do trabalho infantil a partir da nossa rede de prevenção do trabalho infantil da Guatemala, período 2021-2025. E o segundo êxito foi receber o reconhecimento da Organização Internacional de Empregadores como líderes de mudanças para a prevenção do trabalho infantil. Nós estamos muito contentes com todo o nosso trabalho, com as parcerias e a colaboração que temos alcançado entre empresas e setor público. A Honduras, no ano de 2021, reformulou o seu regulamento, construindo e aprovando o roteiro para a eliminação do trabalho infantil em todas as suas formas. Em 2021, Honduras construiu uma estratégia a partir da Normativa Nacional do Trabalho Infantil, a partir da qual as empresas podem se estabelecer sendo livres do trabalho infantil. Em 2021, nós aprovamos o roteiro para fazer da Costa Rica um país livre do trabalho infantil. Essa guia nos ajuda a empreender ações responsáveis frente ao trabalho infantil e adolescente, além de um diagnóstico institucional para o fortalecimento de nossas instituições para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção das crianças e adolescentes trabalhadores. Um dos principais alcances em termos de trabalho infantil é o empoderamento dos governos locais, bem como o sistema de bolsas para ajudar aos jovens e crianças que se encontram nessas situações para que possam entrar no sistema educacional. Essa parceria tripartite contra o trabalho infantil tem sido muito exitoso. Nós falamos das Bahamas e aproveitamos essa oportunidade para falar sobre as iniciativas de ações contra o trabalho infantil que têm sido empreendidas desde 2017, 2019 e agora buscamos ações que se estabelecem a partir de 2021 e agora Bahamas tem implementado políticas de erradicação do trabalho infantil. E, por isso, nós avançamos para obter mudanças a partir de campanhas para que nós tenhamos como erradicar o trabalho infantil até 2025. Muito obrigada. Em Trinidad e Tobago, nós estamos enfocados em lutar contra o trabalho infantil. Acompanhamos essas ações ao longo do ano. Dessa forma, nós temos estabelecido projetos, protocolos interinstitucionais e, dessa forma, cooperamos, planejamos nossas atividades e intensificamos nossas ações para o ano que vem. O Suriname estabeleceu a Comissão Nacional este ano. Essa comissão implementou
o Plano Nacional de Ações a partir de 2021, adotando um plano de ação de 14 meses, que vai até dezembro de 2022. E agora o Suriname prepara um programa de tomada de consciência para que nós tenhamos como fazer uma revisão de todos os nossos trabalhos em cooperação com a Unicef e canais de TV. Em 2021, a Colômbia continuará implementando de forma contundente a política pública para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e a proteção integral do adolescente trabalhador, sempre focada no fortalecimento institucional, na realização de diagnósticos na zona de influência de trabalho infantil. De forma complementar, também temos a difusão da campanha para a prevenção e erradicação do trabalho infantil e proteção do trabalho adolescente através de um trabalho de comunicação e também somando esforços institucionais para que nós tenhamos como diminuir o índice de trabalho infantil. Nós já conseguimos fazê-lo e isso chegou de 5,4 em 2019 para 4,9 em 2020, de acordo com o último relatório do DANI. E o objetivo agora é reduzi-lo a 4,7. Dessa forma, nós teremos como tirar mais de 135 mil meninos, meninas e adolescentes do trabalho infantil na Colômbia. Neste ano de 2021, ano declarado pela Assembleia Geral das Nações Unidas como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, o Ministério do Trabalho do Equador tem fomentado e fortalecido intervenções através do diálogo social para a implementação de políticas públicas integrais que garantam o exercício do direito de meninos, meninas e adolescentes que estão nessa problemática. E, por isso, nós estamos impulsionando a empregabilidade para respeitar e também alcançar os direitos das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Olá, saudações a toda a América Latina. Nesse ano de 2021, o Brasil fortaleceu seus sistemas de proteção social, em especial o Sistema Único de Assistência Social, e dentro dele o PET, o Programa de Erradicação de Trabalho Infantil, que leva a transferência de renda, trabalho social com famílias e ações socioeducativas para crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil. Esperamos que em 2022 possamos fortalecer as nossas ações e erradicar, de fato, toda forma de trabalho infantil em nosso país. Obrigado. Em 2021, no Brasil, a Inspeção do Trabalho desenvolveu novas metodologias de atuação a partir de uma abordagem estratégica integrada entre os diferentes atores sociais para promover a redução sustentável do trabalho infantil em atividades informais, assegurando os direitos e garantias fundamentais de crianças e adolescentes e transformando realidades. Durante o ano de 2021, o Chile avançou em suas estratégias rumo à estratégia 8.7, tornando-se livre do trabalho infantil, a partir de um comprometimento com o Código de Trabalho e a manutenção dos direitos de crianças e adolescentes. Ao mesmo tempo, implementamos a fase 1 do MIRT e temos certeza que este caminho será suficiente para conseguir um Paraguai sem trabalho infantil. No marco do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil, a CCA redobrou as suas atividades e seus esforços incidência em vários espaços e onde se debate essa temática, com a finalidade de aumentar a sensibilização sobre os compromissos necessários e urgentes que se devem fazer para frear este problema. Nossos pontos focais do setor sindical estiveram presentes nessas avaliações e são propostos planejamento para a iniciativa regional. E o seu trabalho se somam os esforços que vem realizando
outros e outras dirigentes em seus territórios. Diante do problema econômico na região devido à pandemia, o Movimento Sindical das Américas consolida e levanta sua voz para alcançar a meta 8.7 dos ODS e pôr fim ao trabalho infantil. Este ano, na Argentina, realizamos o Programa de Fortalecimento Federal para a formação de 300 promotores de infância livre de trabalho infantil, com o objetivo de fortalecer as políticas territoriais e reforçar as redes em todo o país. Erradicar o trabalho infantil é responsabilidade de todos. Es un orgullo para mí representar a la Red Argentina de Empresas contra el Trabajo Infantil. Durante el año 2021 continuamos con las acciones de federalización de la red de empresas a las provincias de Santa Fe, La Rioja y Mendoza. También impulsamos nuevos modelos de centros de cuidado y protección para la prevención y erradicación de trabajo infantil. Seguimos con el fortalecimiento de la red en la incorporación de nuevas empresas. Y continuamos trabajando con la cadena de valor. También realizamos el concurso Promise Brain y seguimos impulsando un mundo mejor, libre de trabajo infantil. As centrais sindicais da Argentina aprofundamos a tarefa que estamos desenvolvendo há mais de 20 anos. Em unidade, conseguimos propor a formação para ação a referentes sindicais territoriais, o qual nos permite realizar uma transferência de conhecimento e de volta para melhorar as ações para a erradicação do trabalho infantil. Desde um modelo de intervenção, onde podemos, em igualdade de condições, a restituição de direitos de meninas, meninos e adolescentes e o trabalho decente para os adultos, incluindo propostas de desenvolvimento produtivo, de hortos comunitários. Acreditamos que nessa etapa o movimento sindical tem um papel muito importante que cumprir e uma responsabilidade política. Desde a União Obreira da República Argentina, em este 2021, Ano Internacional da Luta contra o Trabalho Infantil, nos comprometemos com várias ações. Uma, acompanhar as infâncias para reinsertá-las nas escolas, produtos do ano escolar, que aconteceu pela pandemia do Covid-19. 2, desenvolvemos diferentes ações para prevenir a erradicação do trabalho infantil nos fornos de tijolos. E 3, ter propostas para aprofundar e ter melhor trabalho decente e digno para os adultos, não ao trabalho infantil. Obrigado a todos, obrigado por compartilhar e inspirar-nos. As suas ações mostram que foram implementados no trabalho através de políticas, leis, proteção social, fortalecimento institucional e, definitivamente, uma das frases que destaco: erradicar o trabalho infantil é a responsabilidade de todos. Agora, no caminho aos nossos objetivos, sempre há riscos, alguns menos visíveis que outros. E o trabalho infantil, um deles é a migração de meninos, meninas e adolescentes não acompanhados. A migração trabalhista traz consigo um triplo potencial para o desenvolvimento sustentável, multiplica as oportunidades dos países de destino, gera benefício nos países de origem e permite enriquecer o capital humano e cultural nas comunidades. No entanto, a migração nem sempre acontece nas melhores condições, e é um tipo de migração que ainda está atravessada por circunstâncias duras e de desigualdade. A migração sem direitos. Quero convidá-los a ver um vídeo que faz parte de uma campanha
suporta os seus sonhos. Impulsionada pela Iniciativa Regional América Latina e Ucrânia. En mi familia, son muchas noches en vigilia, incertidumbre me come por dentro, de no saber ni el lugar en el cual yo me encuentro, buscando una vida mejor, salí de casa, esta es la vida del mojado, sin saber lo que pasa. No es fácil, aquí solo Dios sabe si llegamos al otro lado. Si nos quedamos. Llegamos al famoso río Suchiate, la frontera. Del otro lado es México. Para los que tienen papeles, la pasada es por arriba del puente. Para nosotros y todos los demás es por abajo, por el río. Ahora sí entendí por qué nos llaman mojados. Pensando en mi familia. Me desculpo, estava com o microfone fechado. Eu dizia que uma das frases que capturei dessa parte foi a declaração simples: buscando uma melhor vida, deixamos os nossos lares. Nesse momento, eu gostaria de convidar a duas pessoas muito vinculadas, ainda que de diferentes maneiras, a esse tema, que sabemos será abordado também na 5ª Conferência Mundial. A primeira delas é uma pessoa muito querida pela agência e pela iniciativa regional, porque dedicou muitos anos a esta causa. Maria Olave, coordenadora subregional de imigração trabalhista e mobilidade humana no escritório da OIT para os países andinos. A segunda pessoa é uma pessoa que teve uma aproximação muito particular com o tema da migração sem direitos, o jornalista Francisco Xavier Sancho Mas, representante do meio Outras Miradas, que desenvolveu recentemente um especial jornalístico sobre o trabalho infantil, tráfico de pessoas e a migração. Sejam bem-vindos, Javier, seja bem-vinda, Maria. Obrigado por estarem aqui. Gostaria de conhecer sobre a base das suas experiências, que são muito diferentes. Quais vocês consideram que são os desafios, não somente da migração infantil, mas também da visibilização deste tema, que muitas vezes passa desapercebido e que com a pandemia pode piorar. Vamos começar falando do porquê. Por que devemos falar sobre migração e trabalho infantil? Maria, qual é o vínculo entre essas duas realidades? É um prazer estar aqui nesse espaço. Estou muito agradecida pela oportunidade que me dão de compartilhar um pouco mais desde o ponto de vista da migração trabalhista e a mobilidade humana. É um prazer estar aqui, Javier, também, e também para parabenizar o trabalho de vocês a partir de outras visões que nos possibilita ter novos produtos e ver de uma nova maneira e escutar de diferentes vozes. Eu gostaria de compartilhar um aspecto mais geral. Este vínculo entre a migração, o deslocamento e o trabalho infantil também tem a ver com as características da própria migração. Como você disse antes, às vezes esperamos, os países, os autores sociais, esperamos que seja uma migração organizada, segura e regular.
como é o objetivo do Pacto Mundial para as Migrações. Mas o que nós vemos na realidade das nossas regiões são deslocamentos massivos, deslocamentos repentinos, que poderiam ser categorizados como forçados, porque as pessoas que se deslocam estão, na realidade, escapando de situações nos seus países de origem que não permitem que elas desenvolvam seus projetos de vida, o seu plano de vida, ou que tenha, ou oferecer oportunidades às suas famílias. Muitas vezes tem a ver com crises econômicas, políticas, tem a ver com questões ambientais, com temas de segurança, violência, com a falta de oportunidades. Então, esse tipo de migração também configura ou abre as portas a determinadas modalidades, a determinados riscos de trabalho infantil. E se compartilham, por exemplo, o que acontece com essas pessoas adultas que estão se deslocando? A maioria dessas pessoas estão numa situação irregular, ou seja, não tem acesso à documentação, tanto dos países de acolhimento como dos países por onde elas passam, elas transitam, porque é uma migração, é um movimento que elas não ficam somente em um lugar, mas elas se deslocam por vários países, e há uma diferença aí, muito particular desse movimento. Então, a origem, o trânsito e o destino, e também para trás também estamos vendo retrocessos, retornos, movimentos contínuos. Então, essa falta de documentação das pessoas adultas afeta as pessoas, aos menores de idade, dos grupos familiares, porque limita o acesso a elas a certos esquemas de proteção. E também tem a ver com a qualidade do trabalho que essas pessoas têm acesso aos meios para gerar as suas rendas e aos meios de vidas que elas têm possibilidade de ter acesso, que são informais, inseguros, inestáveis, inadequados. Isso é um fator importantíssimo. Temos talento nesses grupos, temos capacidades e que não aproveitamos no nosso mercado de trabalho, não são aproveitados nos mercados de trabalho, do mercado de trânsito de acolhida. Então, se vive situações de deslocamento trabalhista devido a essa inadequação, essa incapacidade que temos de aproveitar os talentos. Então, essas configurações da migração têm a ver com os fatores de riscos para as crianças, porque o modelo de identificação de risco do trabalho infantil que os vários países da iniciativa regional aplicou nos últimos anos nos mostra isso. Mostra que se o chefe do lar tem um trabalho formal, informal e inestável, é mais possibilidade de trabalho infantil. Mostra-se a segurança em saúde e os esquemas de proteção social, proteção do trabalho, se ele não é adequado, se é insuficiente, vai gerar trabalho infantil. O tema das moradias que essas famílias em movimentos ou deslocamento têm, essas condições de habitação também tem relação com maiores riscos de trabalho infantil. Então, essas tendências, esses movimentos migratórios marcam e definem o perfil do trabalho infantil. Então, todas as experiências que escutamos nesse percorrido, que vimos desde o México até a Argentina e Uruguai, que são exitosas, comprometidas, que mostram a capacidade de resposta dos países, devem começar a ser integradas com maior, devem integrar com maior ênfase essa perspectiva, porque temos respostas, mas temos que adaptá-la a esse perfil da população e esses perfis da família, esses perfis de crianças que estão nos nossos territórios e que se deslocam dentro e fora e que circulam. Então, temos que adaptar essas respostas, as nossas respostas. É um desafio crucial. Sabemos como fazer, mas temos que introduzir algumas variantes para poder responder a esse novo perfil do trabalho infantil que traz consigo essa migração que temos nos países da região nesse momento. Muito obrigada por essa informação contextualizada. E quando consideramos os fatores de risco ou vulnerabilidade de trabalho infantil, que foi identificado, vemos que muitos deles
pioraram ou foram criados no caso da migração forçada ou deslocamento forçado. Javier, você considera que este vínculo entre o trabalho infantil e a migração é visível? Que está presente nas agendas mediáticas e políticas? Obrigado, Hessel. Obrigado também à companheira da OIT, a Maria, porque aprendemos muito com ela, também junto com o NOR, na América Central, sobre a dinâmica do trabalho infantil e migração. Respondendo rapidamente a sua pergunta, eu diria que não. Não é porque eu tenha mais conhecimento do que todos que estão aqui, ou como habitual ouvinte ou leitor dos meios de comunicação internacional. Infelizmente, não há uma informação atualizada ou profunda sobre o tema. Somente em alguns casos. Acho que o problema da migração, tanto do ponto de vista da comunicação, como do ponto de vista do enfoque da agenda política, está transbordando em todos os níveis. Não somente porque é a nível massivo e recente, mas porque se trata de uma situação onde muitos dos países, e já falamos sobre isso com a Maria, sobre a entrevista que demos para um especial, muitos dos países que agora estão recebendo grande quantidade de famílias migrantes não estavam acostumados. Pelo contrário, eram países que geravam migração, não migração. Muitos dos países, ou alguns dos países, que eram vias de trânsito, se estão transformando em países de chegada, como é o caso do México, ou o caso da Colômbia, para a população da Venezuela. Então, a ser um fenômeno recente, é normal que chegamos um pouco tarde, que reagimos um pouco tarde, para poder enfocar com a profundidade que se merece o tema das migrações e suas diferentes arestas. E um deles é o trabalho infantil, entre outros. Agora, por outro lado, o tema dos menores de idade, desde o ponto de vista da comunicação, sempre temos um déficit a nível jornalístico na hora de enfocá-lo. Nos baseamos muito no trabalho das organizações que trabalham com a infância, mas não costumamos fazer uma análise jornalística mais à profundidade, porque a base do jornalismo é ter o contato com a fonte direto, é ter a informação com a fonte. E falar com as crianças e utilizar como fonte direta não é possível, não é fácil, nem legalmente, não tem as mesmas condições do que um adulto. Então, esse especial, chamado Outras Miradas, é uma plataforma bastante pioneira, colaborativa, onde nos enfocamos em temas de direitos humanos na região e onde participam diferentes meios já estabelecidos na região. Alguns muito próximos da comunidade, outros são meios mais tradicionais. Então, nesse caso, participaram meios de 3 países, Colômbia, da Costa Rica e do México, chamado Informemo-nos. Principalmente no México e na Colômbia, as jornalistas que fizeram esse trabalho, elas estiveram vários dias percorrendo as ruas junto com crianças migrantes e, em muitos casos, em situação de trabalho infantil. Eu peço desculpas a Marias, que estou dizendo meninos e meninas e adolescentes, ela sempre diz meninas, meninos e adolescentes. Então, nessa troca que houve entre as jornalistas, nós constatamos o que dizia tanto Henry como Noemi no início desse evento. Eles falaram da própria experiência, que não é o mesmo olhar o trabalho infantil desde uma mesa, de um escritório, do que estando na rua.
E isso é algo que o jornalismo deveria fazer, mas nem sempre não temos isso claro. Não é mesmo fazer entrevista com especialistas que realmente passaram várias horas com as meninas e meninos e adolescentes migrantes. Porque aí, escutando a eles, percebemos que há realidades que ultrapassam a resposta política e a resposta humana. Numa das reportagens, me chamou a atenção no México sobre uma situação particularmente urgente, que é o atendimento às meninas e meninos adolescentes migrantes procedentes do Haiti, que ficaram parados no México a perguntar a uma criança que provavelmente trabalhou no Chile, mas que a família vinha do Haiti e que percorreu toda a região do sul ao norte, passando pela perigosa selva, onde foram reportadas várias mortes de crianças. E estando na cidade do México, a jornalista perguntou para ele: "Você de onde é?" Ele respondeu: "Eu sou da viagem." E, no seu espanhol, essa foi a resposta que ele disse. E nos pareceu que essa resposta refletia de alguma maneira a situação e o conceito que as crianças têm da sua própria vida. Não são de nenhum lugar e são de todos os lugares ao mesmo tempo. São seres em movimento, seres que estão em trânsito. E isso nos deu muito o que pensar. Para as autoridades locais, compreendemos completamente o difícil que deve ser fazer um segmento dessa população. Já é difícil fazer da população estabelecida, muito pior dessa população que desloca, que vai e que vem. Muitos das meninos e meninas estavam com sua família, algo que falamos com a Maria. E é uma grande fornecedora de titulares. Ela dizia algo que nos fez pensar. Ninguém que migra com toda a sua família ou com o núcleo principal da sua família pensa em voltar. Por quê? Quem pensa em voltar são os que migram sozinhos, mas os que vão com toda a família, que razão tem para voltar? O que eles estão buscando é uma melhor vida, se estabelecer em outro lugar? A sua terra é a sua família? Havia um cantor famoso que a mãe dele dizia: "A minha pátria é onde eu como meus filhos. Vamos aonde podemos buscar uma melhor vida." Esse é um conceito que ainda os países de acolhimento, de recepção, ainda não entendemos bem. Ou seja, estamos esperando que as pessoas voltem, ou que vão para outro país, e as pessoas não vieram para voltar, elas vieram para buscar uma melhor vida, como faríamos qualquer um de nós. Então, nesse sentido, é uma grande mudança, e desde os meios de comunicação ainda continuamos nos enfocando em imigrantes. Antes chamávamos a expressão imigrante, o que vem para dentro, agora chamamos de migrante, entendendo que é um conceito mais amplo, mas ainda temos em mente que eles vão embora em algum momento e que não é uma população local. Então, temos essa diferença, nós e eles. E temos que continuar aprofundando esse tema. Eu vou parando por aqui. A informação se reverte. Como você disse anteriormente, há tantas coisas que não sabemos. Há muitas análises que ainda necessitam ser desenvolvidos, mas a pergunta é, às vezes, temos que saber o que podemos fazer para poder acompanhar a migração infantil. Maria, você poderia compartilhar conosco alguns dos fatos mais importantes sobre este fenômeno? Você se refere à informação que temos disponível sobre o que sabemos sobre essa caracterização? Eu acho que outra vez, temos que pensar um tipo de migração. Agora, falar sobre migração, deslocamento na América Latina,
impossível se nós não falamos dos deslocamentos dos venezuelanos. Então, o que nós geramos bastante na região são informações sobre este grupo, sobre essas características. Também estamos começando a gerar bastante informação sobre o que se denomina os grupos mistos, por exemplo. Você já vê que as tendências da migração, como comentava Javier, e não é que eu saio e chego a um lugar e me estabeleço, os que vão com família, mas também tem aqueles que vão a esse lugar e depois eles vão para outro lugar. Então, é uma mistura de pessoas. Por exemplo, nessa zona de Darién, na Colômbia, nossos participantes da Iniciativa Regional da Colômbia sabem perfeitamente, porque eles vivem isso dia a dia, e também no Panamá. Há uma mistura de nacionalidades, há movimentos extra-regionais e intra-regionais que sempre se cruzam. Então, há informações menos sobre estes grupos, por exemplo, sobre o deslocamento haitiano, ou deslocamento de pessoas que vêm de fora. Mas, em termos, se vemos como referência, por exemplo, o caso venezuelano, mais ou menos ao redor de 1,5 milhão de crianças e adolescentes estão nesse grupo. É 1 de cada 4, isso é uma estimativa. E aí, uma das coisas que já vemos na luta contra o trabalho infantil é que você tem que conhecer para atuar, para agir. Você não pode agir sem conhecer, você não pode desenhar políticas porque você não acredita, você necessita de dados. Não dados para falar dos milhões que temos em risco ou para acabar-nos das brechas que existem, não é isso. Necessitamos de conhecimentos e dados regulares, e dados oficiais, e dados confiáveis para poder atuar de uma maneira mais acertada. Isso nós já vimos com a experiência do trabalho infantil há 20 anos atrás. Isso era necessário, fizemos esforços importantes. Agora, temos que introduzir essa variável da migração e a mobilidade e o deslocamento para que este leque seja mais completo. Temos que nos enfocar melhor nessa situação para poder conhecer e atuar e agir, adaptar o que já sabemos fazer. E aí temos várias perguntas desafiantes para nós. Por exemplo, das meninas e as adolescentes, e as formas perigosas, e as formas delitivas, ou grupos, é um grupo muito mais exposto à violência baseada no gênero para as mulheres adultas, jovens, que estão nesse processo de migração. Vocês sabem, sempre esse binômio mulher-menina, menina-mulher, é um binômio que temos que proteger e temos que garantir os seus direitos de uma maneira diferenciada. Então, esse acesso ao trabalho dessas mulheres, esses fatores de discriminação que existe, onde se chega, onde elas se instalam, onde essas pessoas se movem. Então, isso é muito importante para poder avançar na solução. Obrigado, Maria, por essa informação. Você começou a responder a uma das últimas perguntas que temos para hoje. E a última pergunta é: como a comunicação pode contribuir? E você disse que você necessita os dados. Javier, para terminar o segmento, porque estamos um pouco atrasados com o tempo, gostaria de escutar de você e uma breve oração, se você pode dar uma resposta. O que você pode fazer como um comunicador, jornalista, como você pode contribuir para que a comunicação tenha um impacto, para criar uma mudança no sistema? Eu gostaria de escutá-lo. Eu vou copiar a linguagem jornalística do que disse Henry. Temos que sair nas ruas, temos que estar com as crianças, escutá-los. As nossas funções como jornalistas, não somos ativistas, não participamos de uma ONG. Quando estamos com o uniforme de jornalista, temos que ser o mais imparcial possível. E a melhor maneira de fazer isso é estar o mais próximo possível. Ainda que os meios não mostrem muitos os dados, e às vezes é um incômodo não ter dados, quando são difíceis,
E quando nós temos esses dados, também nos questionam muitas coisas, por exemplo, as metas de 2025 da eliminação do trabalho infantil da América Latina e Caribe. Nós complicamos, porque se nós não temos dados, como vamos verificar que você vai alcançar essa meta? Mas o mais importante são as histórias que é atrás dos dados, que corresponde aos meios de comunicação, continuar informando e continuar dando a importância a cada história de cada criança. Que possamos dar cobertura nas ruas dos nossos países e da região, que estejam em migração e em situação ou riscos de trabalho infantil, porque as histórias ao longo do tempo são as que ficam e que faz com que nos mobilizemos. Muito obrigada, Javier. As palavras de Heine são muito importantes. Obrigada, Javier. Obrigado, Maria. Isso realmente nos ajuda. E para continuar, vamos na seguinte parada para a 5ª conferência na África do Sul, no próximo ano. Convidamos agora a Ana, da Secretaria da Iniciativa Técnica. Obrigado, Ana. Muito obrigada, Geisel. Bom dia a todos e todas que estão nos acompanhando de forma virtual. Também agradeço aos pontos focais que nos acompanharam nessa viagem, nessa jornada em toda a nossa região. É realmente um prazer, tem sido muito interessante, todas as contribuições recebidas nos ajudam a trabalhar com novas temáticas, e eu quero também agradecer a vocês, Henry e Noemi, por poder nos mostrar como o trabalho infantil impacta a vida das pessoas. E também é muito importante perceber todos os elementos que estão ao redor de tudo isso e como vocês foram capazes de aproveitar de todas essas variáveis para hoje serem jovens comprometidos com a prevenção do trabalho infantil, contribuindo a partir de seus próprios espaços para, dessa forma, alcançarmos a meta 8.7. Bem, esse é o último mês do Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil e agora estamos fazendo uma ligação com a 5ª Conferência Mundial, que, como vocês sabem, vai acontecer no ano que vem, 2022, África do Sul, e que dará continuidade a todas as atividades empreendidas este ano, e não só isso, nos permitirá seguir com essas políticas que estão se estabelecendo para a prevenção e erradicação do trabalho infantil na situação da pandemia, e dessa forma nós vamos poder também seguir com a Agenda 2030 e com as metas existentes, e sabemos que os desafios são ainda maiores dos que os que tínhamos antes da pandemia. Precisamos avançar para alcançar os compromissos internacionais e nacionais, e isso passa pelo alcance de outras metas ligadas aos objetivos de desenvolvimento sustentável, como é o trabalho digno para pessoas adultas, além das outras 35 metas existentes, enfocando-nos nas relativas à pobreza, educação, desigualdade, migração, pois são aspectos que nós observamos como tendo um impacto muito significativo frente à pandemia. Nós vemos que há comprometimentos que têm sido ratificados, expressos tanto pelos governos, pelas organizações dos trabalhadores. Ao longo do ano, nós também tivemos dezenas, mesmo centenas de atividades na região que têm se multiplicado principalmente por conta da virtualidade e que mostram a proatividade dos atores envolvidos. Na comemoração do Dia Mundial contra o Trabalho Infantil, em junho, além de termos as estatísticas que evidenciam a nossa realidade, mostram também que a América Latina e Caribe têm muito o que dizer e que precisam de novas estratégias para enfrentar os enormes impactos da pandemia na região. E nós somos responsáveis
frente a esse envolvimento com organizações de jovens, agências das Nações Unidas, a iniciativa regional e todos esses atores, para que durante esses 365 dias pudéssemos dar visibilidade às nossas ações, pois cada um de nós possui a sua responsabilidade, e isso já foi dito ao longo da manhã. Nós sabemos que o direito de crianças e adolescentes diz respeito às ações que empreendemos, das quais somos titulares, e tudo isso precisa ser refletido nos próximos passos, nos resultados da 5ª Conferência Mundial, nos relatórios que nós temos também e que saíram em novembro e que consideram todas as iniciativas que precisam ser levadas adiante e que também trabalham a partir das nossas estratégias. E nós vemos aí que isso tem a ver com as condições de acesso à igualdade, oportunidades de emprego para adolescentes, jovens. Nós sabemos que a empregabilidade está ligada ao futuro do trabalho. É assim que teremos um verdadeiro futuro para o trabalho. Precisamos também trabalhar em prol das políticas para a formalização do emprego, também modalidades de trabalho para estender a proteção social, pois nós vemos que, frente à pandemia, essas situações foram expostas e, portanto, o fortalecimento do diálogo social e de todo o aprendizado compartilhado deve ser melhor trabalhado. Isso foi destacado pela iniciativa regional, além do trabalho a partir do enfoque de gênero, para que nós tenhamos uma abordagem melhor e mais estabelecida frente às piores formas de trabalho infantil. Tudo isso está expresso em nosso relatório. E aqui trago um apanhado das temáticas mais importantes frente à mitigação dos riscos do trabalho infantil e da necessidade que os países evidenciam em termos de cumprimento de políticas. Precisamos reforçar nosso compromisso frente a toda essa geração de crianças e adolescentes que vivem momentos inéditos frente à precariedade de suas famílias e na educação, o que impacta fortemente suas possibilidades de desenvolvimento, e por isso precisamos ser mais eficazes, pois, como a nossa colega disse, precisamos nos focar nessas ideias, no cumprimento dessas metas para o futuro, pois os números são claros. A erradicação do trabalho infantil demanda investimentos e traz grandes benefícios, e nossa região tem muito a oferecer na 5ª Conferência Mundial para que saiamos dali mais fortalecidos e com mais evidências de como agir frente a essa situação do trabalho infantil. As crianças precisam de nós. Noemi nos trouxe essa questão sobre termos uma visão específica com relação às meninas. E agora precisamos reafirmar nossos compromissos, transformá-los em ações, em resultados, transformar nossas ideias em inovações, respostas eficazes e imediatas, se quisermos sair dessa situação de uma forma mais justa e mais resilientes. Então, quero agradecer a todas as pessoas que têm participado desse evento, que participam da iniciativa regional e que estão comprometidos diariamente com a eliminação do trabalho infantil. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana. Muito obrigada por suas palavras tão claras. E enquanto avançamos e chegamos a 2022 e preparamos as nossas contribuições para a 5ª Conferência Global sobre o Trabalho Infantil. E para encerrar este evento, com um final inspirador, nós temos vozes de diferentes áreas da esfera pública que estão também comprometidas com essa luta contra o trabalho infantil. O trabalho infantil determina que as crianças não vão à escola, e sabemos que é na escola onde eles vão poder encontrar seu futuro. Com o trabalho infantil, as asas dessas crianças são cortadas. Esperamos que as nossas crianças possam crescer brincando e tendo sonhos.
Agora, mais do que nunca, dizemos não ao trabalho infantil. A infância não é somente o futuro, mas é também o presente. E, por isso, precisamos fazer de tudo para que a sociedade conheça a realidade das crianças e adolescentes que trabalham. Juntos, faremos com que essas crianças estejam livres do trabalho infantil. Hoje, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Olá, sou Pablo Milanese. Eu acredito que o trabalho infantil é um crime e que a América Latina e o Caribe tem 8 milhões de crianças trabalhando e, por isso, devemos lutar, devemos falar, devemos fazer com que essa realidade seja conhecida e que isso é um crime. As crianças que trabalham não vão à escola e se veem afetados gravemente em sua concentração. Esse ano de 2021, o grande desafio é reforçar toda a forma de controle para que as famílias tenham mais oportunidades e, assim, evitem que suas crianças trabalhem. Agora, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Vamos levantar a nossa voz para que nós, cada vez mais, tenhamos crianças fora do trabalho infantil. Agora, mais do que nunca, sem trabalho infantil. Olá, sou Manuel Obregon e quero me unir a essa campanha em favor da abolição do trabalho infantil na América Latina. Nós sabemos que um grande trabalho foi realizado nos últimos anos, mas ainda há mais de 8 milhões de crianças e adolescentes que perderam seus direitos por causa do trabalho infantil. Então, vamos apoiar a todas essas causas, denunciando, pois nós sabemos que há pessoas que ainda exploram as crianças e os jovens de diferentes formas. Olá, eu sou Nathalie Alvarado, líder nacional da campanha 100 milhões para a Colômbia, um coletivo de organizações de instituições e jovens organizados. Esse ano tem sido desafiador, pois temos construído diferentes projetos para empoderar crianças e adolescentes sobre seus direitos. E também falar sobre essa questão da vulnerabilização que existe em termos de direitos de meninos e meninas e que estão em situação de trabalho infantil. E nós sabemos da importância de seguirmos avançando. Nós vemos que a meta 8.7 dos Objetivos de Desenvolvimento é muito importante e este coletivo 100 milhões tem se comprometido para erradicar o trabalho infantil e fazer com que todas as crianças e adolescentes possam ter educação. Olá, sou Javiera Almonacid, colaboradora e membro histórico do Agrupamento Infanto-Juvenil do Chile. Este ano estamos chegando ao final de nossas tarefas e, por isso, o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil tem sido um sucesso, mas ainda temos muito trabalho adiante e precisamos entender que as crianças e adolescentes são o futuro do mundo e, por isso, podemos trabalhar e sermos responsáveis para avançar nesse sentido. Sou Debbie Nova e quero dizer a vocês que a América Latina e o Caribe, nas últimas décadas, têm mostrado que podemos eliminar o trabalho infantil. Este ano de 2021 foi super importante para que todos sejamos vozes desses milhões de crianças e adolescentes que ainda são vítimas desse grande problema. Vamos trabalhar, vamos inspirar e escalar. Olá! Eu sou Mili Quesada, da República Dominicana. 8,2 milhões de crianças e adolescentes ainda continuam trabalhando na região. Precisamos avançar para que nós tenhamos um futuro sem trabalho infantil. Mas, enquanto nos preparamos para concluir, queremos agradecer a cada um de vocês que estiveram aqui conosco e que estão trabalhando para colocar fim no trabalho infantil, pois esse objetivo é extremamente necessário e todos somos responsáveis por isso. E como foi dito inicialmente, o nosso objetivo é ter um futuro sem trabalho infantil. E hoje saímos daqui renovando os nossos compromissos para que tenhamos como avançar nessa última parte que ainda temos rumo ao cumprimento da meta 8.7 futuro sem trabalho infantil. Agradeço a todos e todas por participarem deste evento.
que termina agora. Obrigada.